Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos juntos mais uma vez para a nossa live quinzenal de leitura e comentário do livro Grandes Mensagens, do professor Pietro Baldi. E hoje estamos novamente com o nosso querido João Atílio, que veio complementar a sua fala da outra semana. Ficou faltando muita coisa ainda para comentar. E também, junto conosco, o nosso companheiro do Portal Pensar, Guilherme, né? O nosso Gui de Barros. Então, boa noite, João, boa noite, Gui. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar com vocês. É sempre uma alegria muito grande termos a oportunidade de trocarmos ideias sobre os ensinamentos de Pietro Baldi, nosso grande amor, nosso grande professor, missionário, profeta Pietro Baldi. Eu queria passar um slide. Eu vou pedir para a Andréia, que é assim uma lembrancinha digital. Como se fala hoje em dia na internet, virtual. Virtual. Pode ser? Pode, posso adicionar aqui? Pode. Eu vou pedir para o Roberto Carlos cantar para nós, porque hoje é uma data muito importante, que é aniversário de nascimento, né, no Portal Pensar, das lives estudo do livro Grandes Mensagens. Parabéns pra você. Não lembro. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. João! Nós fizemos isso em homenagem a você, Andréia Auar, ao Serginho Chaves, ao Guilherme e a tantos outros que aqui passaram, né, nesse trabalho que eu acho maravilhoso sobre o estudo das mensagens de Pietro Baldi. João, ficou lindo, gratidão imensa. Gente, isso é uma pena que o Serginho não esteja aqui com a gente, né? Eu sei que ele vai assistir, mas uma pena que ele não esteja aqui com a gente. Ficou lindo, muito obrigada, muito obrigada. Pois não. Ficou lindo, ficou lindo. Puxa. Você quer que eu fale primeiro ou o Guilherme? O Gui vai fazer a nossa prece, eu vou dar é aqui verdade. boa noite aqui para o Antônio Pedro. A Elê está dizendo que ela não está conseguindo participar. Elê, mas nós só estamos em 3, eu não teria problema nenhum você entrar. Tenta de novo que eu te admito aqui, porque para mim aqui não está aparecendo, não. Então, o Gui faz a nossa prece. Poxa, olha, João, muito obrigada. Ficou lindo. Realmente foi uma grande e grata surpresa. Vou remover aqui, então, tá bom? Isso, tá bom. Maravilha, João. Grande presente, né? Merecido. A André e o Serginho estão conduzindo um trabalho que é importantíssimo e vai ser um registro que vai permanecer aí por muito tempo. Enfim, então a nossa prece de hoje é por esse aniversário desse trabalho que nós agradecemos, Senhor, por podermos participar. Nós aqui mais eventualmente, André e Sérgio com frequência. Que o Senhor dê a eles a energia, a força para não só concluir este, como para empreender outros tantos projetos para conhecermos melhor a obra de Pedro, que nos legou uma continuidade importante de compreensão do Evangelho, da tua obra, da tua vida. Nós somos pecadores, somos imperfeitos, Senhor, é a marca da nossa humanidade, da nossa queda, e o Senhor derramou o sangue para nos instruir, para nos salvar através do seu exemplo.
e da sua grande misericórdia. Nós te agradecemos muito por esse aniversário, te pedimos que fique conosco por mais um ano e para sempre, que assim seja. Que assim seja. E aí a Elê está dizendo que o Serginho pediu para que ela participasse, sim, mas ela vai ficar só assistindo. Elê, Beijo, Eli. não aconteceu não, mas tudo bem. Boa noite, Mábia, boa noite todo mundo aí que está chegando. E eu vou passar, então, a palavra para o João. Já leio, João, você quer fazer algum comentário, algum trecho, falar de alguma outra coisa? Eu queria só fazer uma observação sobre o texto da mensagem, um pedaço bom dela, se você me permitir. Depois, então, a gente lê o 9º parágrafo, pode ser? Sim, pode, claro. Então, compartilha a tela para mim. Eu queria ver e relembrar conosco todos aqui, por que essa mensagem foi escolhida na data de 2 de agosto. Nós sabemos que é o dia do perdão da Porciúncula, que Francisco Bernardone, ou Francisco de Assis, foi pedir ao Papa que nesse dia desse essas indulgências, esses perdões, para aqueles frequentadores da igrejinha de São Damião. Aí eu pergunto, qual a semelhança entre essas duas situações? A situação lá em 2 de agosto do século XII, Francisco Bernardone, Francisco de Assis, e depois em 2 de agosto de 1932. Eu só vou a imagem aqui, enquanto nós pensamos, a pergunta foi feita. Claro, a primeira observação é que a mensagem é do perdão, nas duas situações, né? Mas tem uma coisa mais profunda que a gente poderia observar. É que quando Francisco de Assis vai pedir ao Papa que dê as indulgências, que dê o perdão aos fiéis daquela igreja de São Damião, ele não estava pedindo para ele e nem pedindo que as pessoas aprendessem a perdoar. Ele estava trazendo a oportunidade das pessoas se libertarem daquele sofrimento, daquele arrependimento, libertar-se daquele remorso que traziam de ainda não terem se perdoado. Então, Francisco de Assis vem trazer uma situação para as pessoas atingirem o auto-perdão. E Jesus de Nazaré vem nessas mensagens também trazer exatamente as condições para que cada um de nós passemos a perdoar, passemos a nos perdoarmos. Jesus também vem com o mesmo objetivo de trazer o auto-perdão. Então, o perdão é libertador. Aqui, olha, Jesus de Nazaré vem para nos consolar. Nessa mensagem, ela é consolo do começo ao fim. Vem nos confortar, vem nos encorajar e nos libertar do remorso que a humanidade carrega de tê-lo crucificado. E ele diz, sou teu amigo, e outras coisas. Então, essa mensagem de Jesus de Nazaré vem para que conquistemos o auto-perdão, para tirarmos a imagem de Cristo da cruz, para sermos felizes, para evoluirmos e sermos felizes, para a gente parar com esse sofrimento, de estar sempre lembrando dele na cruz, sendo que ele saiu da cruz de imediato. Tanto é que no 3º dia ele ressuscita, né? E vem entre os apóstolos novamente. Aqui também, olha, ele diz nessa mensagem mesma, não sou um senhor vingativo e tirânico. Não, nem ele nem o Pai. Ele diz, sou o vosso amigo e é com palavras de bondade que me dirijo ao vosso coração e à vossa razão. Sou a síntese de todas as verdades. Sou amor. Isso é fantástico. Sou amor. Sou o caminho, a verdade e a vida. É a última frase dessa mensagem. E aqui eu queria colocar um trechinho de Ubaldi,
Pietro Baldi, com essa idade, mais ou menos, então ele estava fazendo as radiopalestras em São Vicente e ele disse isto aqui, olha. Se quisermos fugir à dor e conquistar a felicidade, qualquer que seja a nossa filosofia ou religião, temos que compreender que existem leis, existem leis, existem leis, e que se continuarmos violando-as, como costumamos fazer, teremos que sofrer tanto até acabarmos por compreender que existem leis e que, se não quisermos sofrer, não há outro caminho a não ser o de nos coordenarmos dentro delas. Exatamente. E se nós continuarmos violando as leis de Deus, a severidade do castigo, eu volto a falar sobre essa palavra, se continuarmos violando as leis de Deus, a severidade do castigo será proporcional à gravidade da falta e à consciência que se tem da falta. Ou seja, se continuarmos violando as leis de Deus, desobedecendo as leis de Deus, o castigo será proporcional à gravidade da falta, uma falta mais grave, mais castigo, e também será proporcional à consciência que se tem da falta, a consciência, o conhecimento que se tem de que está errado e continua fazendo errado. A palavra castigo nós temos que substituir por sofrimento, o arrependimento e remorso, traz um aprendizado que espera que nós façamos uma reparação. Então, lá em cima, a severidade do castigo deve ser substituído por sofrimento, remorso, aprendizado, reparação. Aqui, olha, nós temos um semiciclo, ou um semicírculo. No caso, nós vamos falar de ciclo. Esse semiciclo do sofrimento, que gera arrependimento e remorso. Para mim completar o ciclo, falta mais uma parte aqui, ó, um outro semiciclo em azul, onde nós vamos realizar o aprendizado e, consequentemente, vamos fazer a reparação, para atingirmos o auto-perdão. Se a reparação não for com aquele com que a gente teve o problema, que seja a reparação com outros, como Jesus mesmo disse. Quando fizerdes o bem, a caridade, a um desses irmãos meus pequeninos, é a mim mesmo que fizestes. Então, eu vou interromper aqui para dar a palavra também, a oportunidade de vocês falarem. Eu vou passar a palavra para o Gui, mas antes eu queria comentar, quando você falou que o Cristo não estava na cruz, e você citou Francisco de Assis, que o Baldi, se não estou enganado em Ascese Mística, fala dessa necessidade da gente tirar o Cristo da cruz. Exatamente. E aí mesmo me lembra um episódio que tem na história de Francisco, que é Francisco chorando pelo caminho, encontra uma pessoa que pergunta por que choras? E ele diz, você me pergunta por que eu choro? O amor, o meu amado está na cruz, o meu mestre, o meu Senhor está na cruz, e você me pergunta por que eu choro, e é quando ele diz, então, que o amor não é amado, que para mim assim, é uma das passagens mais lindas que tem nessa biografia de Francisco, que é ele chorando pelo Cristo na cruz, dizendo que o amor não era amado. E a gente justamente vai ler esse 9º parágrafo que fala sobre o amor. E quando você falou, eu me lembrei. A gente está aqui com a Mábia, com a Cláudia Terra, com o professor Alexandro, com a Tânia. Boa noite a todos. Então, vamos lá. O 9º parágrafo diz assim: outro grande problema que vos diz respeito é o amor. Elevai-vos em amor, como deveis elevar-vos em todas as coisas, se quereis encontrar profundas alegrias.
Martelai vossa alma num íntimo trabalho de cada dia que vos leva à conquista de amores sempre mais extensos, únicos, que têm a resistência das coisas terrenas. E eu passo, então, a palavra para o Gui, para que ele possa comentar também. Está sem som, Gui. Pronto, já te vi aqui. Muito bom, Atílio. Gostei muito aí do slide, vou até aproveitar. Hoje, coincidentemente, entre aspas, né, eu acabei assistindo um podcast, chama o Sentimentalismo Tóxico no Cinema. E é interessante porque nós confundimos muitas vezes o amor com um sentimento, né? E aí eu selecionei um trecho que eu vou tocar aqui para vocês, que é uma fala de um dos participantes, que ele vai, enfim, comentar aí de uma maneira interessante sobre o amor. Vou colocar aqui para vocês ouvirem, depois eu comento. Interessante, o amor não é um sentimento. Exato. Essa é uma das coisas assim, mais elementares. Primeiro red pill do dia. Primeiro red pill do dia. O amor não é um sentimento. O amor é um ato consciente da vontade capaz de resistir a todas as intempéries. Né? O amor é uma promessa de eternidade, de profundidade, intensidade, integridade. Isso que é o amor. O amor não é, tá gostando, tá... Não, o amor não é prazer. Então, quando a gente bajula a nossa dimensão afetiva e sentimental com prazer, com agrado, com cafuné, a gente se animaliza. E isso não tem nada a ver com negar os sentimentos. Os sentimentos são um fator constitutivo da nossa psicologia, da nossa alma, da nossa vida, né? Mas isolá-los dessa dimensão racional e real é que distorce toda a nossa vida. E o cinema acaba promovendo. A conversa deles é sobre cinema e eles estavam dando alguns exemplos, né? 2 filmes que eles abordaram. Um dos filmes é a história de uma menina que começa a cuidar de um rapaz que está paraplégico. E esse rapaz decide fazer um procedimento de auto-extermínio no final do filme. E o filme é dado com toda a cor, né, de um amor genuíno entre, né, 2 pessoas. É interessante a abordagem que ele faz, né? E eles falam dos perigos disso, né, de que a gente se fixa em determinados sentimentos. Um filme que é antagonista a esse, de uma certa maneira, chama A Prova de Fogo, que é a história de um rapaz que quer reconquistar a sua esposa. E ele, então, se compromete com 40 dias em que ele vai fazer a cada dia ações de amor, ações concretas de amor. Então é interessante a gente observar, né, o contraponto entre esses 2 filmes, por exemplo, que eles propõem ali no caso, e lembrando aí o que vocês leram aí um pouco antes, né, em relação a Jesus ser a verdade, o caminho e a vida. O caminho e a vida são coisas muito concretas, né? Você não pode viver uma vida teórica, né, Andréia? A gente não pode querer viver na teoria. A vida é no dia a dia, na prática, de acordar, levantar, trabalhar, dormir, se relacionar, enfrentar dissabores, conquistas, alegrias, né? Tudo misturado, né? Esse mundo é assim mesmo. E o caminho também não se pode fazer um caminho teórico. O caminho ele é cheio de obstáculos, de desníveis, de pontos difíceis, de pontos aplainados, de descidas onde a gravidade ajuda e de subidas íngremes também. Então, para se encontrar a verdade, que é o amor, que é o Cristo, é preciso enfrentar a realidade das coisas. E a minha fala de abertura é mais nesse sentido, de nós entendermos que não devemos viciar o nosso sentimento e vivenciar um amor só teórico, né? Mas de nos comprometermos com um amor concreto que ajuda a transformar o mundo. Então a gente percebe aí que muitas vezes a gente é pego em várias armadilhas sentimentais e que são construídas mais para afagar o nosso próprio ego, para que nós nos sintamos bons, do que de fato em transformar as nossas atitudes, permitir que a gente avance a cada dia fazendo isso que esse parágrafo sugere, né? Ou seja, aqui, olha, deveis elevar-vos em todas as coisas, se quereis encontrar alegrias profundas, de fato, né?
Porque fora isso, se a gente ficar afagando, né, com carícias apenas o nosso sentimento, nós vamos precisar cada vez de mais, e a longo prazo isso vai ser destrutivo para nós. Não vamos encontrar um amor verdadeiro, profundo, estrutural, que é esse do Evangelho, é esse do Cristo. João? Então, quando ele pede para nós elevarmos em amor e em todas as coisas, é porque nós estamos no mundo, no antissistema, que justamente impera sentimentos inferiores, né? Como o ódio, que é o inverso do amor, a falta de fé, o egoísmo e o orgulho. Então, elevar-vos em amor, que é o top, que é o ponto mais alto, justamente fazendo esse exercício, como buscar a fé. A fé não se compra, não se transfere, não é hereditário, mas é um exercício que a gente tem que fazer. E também, com relação ao egoísmo, aquele egoísmo inicial que a gente querer o bem só para nós, na própria grande síntese, no capítulo, se eu não me engano, 89, a evolução do egoísmo, que é querer o bem não só de si, mas também depois, na oportunidade, né, da família, no caso, também querer o bem da esposa, dos filhos, dos amiguinhos dos filhos, querer o bem das noras, dos genros que haverão de vir, querer o bem também, expandindo mais esse egoísmo, querer o bem também para os pais dos genros, pais das noras, afinal eles não são filhos de chocadeira. E isso faz com que nós elevemos nossos sentimentos em todas as coisas. Então, do egoísmo vai ser uma explosão para chegarmos no altruísmo, ou simplificando, na caridade. Também do orgulho. Do orgulho nós devemos exercitar as oportunidades que nos traz exercícios de humildade para atingirmos a humildade. A humildade também é dessas qualidades das virtudes nobres. E claro, quem tem humildade, fé e caridade ou altruísmo, tem acima de tudo o amor que sustenta todos esses outros virtudes menores. Quando ele fala martelai vossa alma, quer dizer, Jesus disse isso em outras palavras, lá nos evangelhos de João, Marcos, Lucas, Mateus, quando ele diz assim, esforçai-vos por caminhar pela porta estreita, porque a porta larga é muito frequentada e traz sofrimento. Então, se esforçar pela entrar pela porta estreita, que são as portas das virtudes. Em outras palavras, ele disse, desenvolver os talentos, como as virtudes da própria fé, a humildade, a caridade, o amor e tantas outras virtudes nobres. Então, desenvolver essas virtudes. Claro que por aí a gente começa, e tudo tem que ter um ponto, né? A gente tem que como que reconhecer que temos defeitos e se esforçar para corrigi-los. Arrepender-se dos erros e corrigi-los. Admitir que temos vícios. A gente sempre pensa em vícios mais pesados, como a droga, o cigarro, mas tem também o vício do álcool, que é uma droga oficializada, documentada, permitida. Mas tem outros vícios menores que também nos infelicitam, como falar mal do próximo, a preguiça e tantos outros. Nessa busca, né, identificarmos, admitir que temos o vício e corrigi-los. Isso também é um trabalho de muita conquista, para que conquistemos cada vez mais virtudes
e haveremos de ficar na abundância das virtudes. Como Jesus disse, né? Aquele que já tem, mais lhe será dado. Não é coisas materiais, é aquele que já tem alguma virtude, aquele que já tem algum esforço, alguma bondade, que já tem essa caminhada realizada, mais lhe será dada a oportunidade para que ele conquiste mais virtudes e ficará na abundância delas. Então, isso é o que eu vejo aí nesse parágrafo. Aquele que tem será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será retirado. Exato, e muitas pessoas pensam, poxa, mas isso é injusto. É porque eles estão pensando pelo lado material, até o que ele aparenta ter lhe será retirado. Mas não é assim, não será retirado por Deus. É aquele que tem um pouquinho de fé, que tem algumas virtudes, e que sai de uma palestra exuberante, contente, feliz, mas encontra, por exemplo, outros que dizem, de onde você vem? Ah, eu estava na religião minha, eu estava na igreja, eu estava no culto, eu estava no centro espírita, não importa. Aí as pessoas falam, mas você faz isso, você acredita na Bíblia, e começa então a tirar aquele pouquinho de fé que ele tinha, aquele pouquinho que ele aparentava ter, até esse pouquinho lhe será retirado, não por Deus, não por Jesus, mas pelos familiares, pelos colegas, pelos seus pares, né? Interessante isso. Eu não sei se o Guilherme quer comentar alguma coisa, mas quando ele fala desse amor, o que me vem muito assim à mente é a questão desse amor, e aí esse trechinho desse podcast do Guilherme é interessante, porque fala inclusive do amor como promessa de eternidade. O que faz a gente é pensar num ponto que justamente faz a gente entender que o amor de fato não é um sentimento. O amor transcende, porque o amor é manifestação divina. Como manifestação divina, ele não pode ser um sentimento. E nem nós podemos ainda ter esse domínio, pensar que podemos saber o que é o amor, porque ele ainda não está manifestado em nós. Mas ele faz parte do tecido divino, que é a respiração divina que nós teremos acesso quando nós nos elevarmos. Então, a gente precisa respirar um pouquinho fora desse excesso de antissistema que a gente respira, para poder ter acesso a essa respiração divina, para poder perceber essa manifestação que, sim, a manifestação divina é o amor. E aí eu passo a palavra para o Guilherme. Eu concordo com você, André, e acho que para a gente buscar, então, uma forma de a gente compreender o amor no nosso nível humano, né? Uma coisa, eu vi uma fala ontem, bem interessante, que falou assim, o que realmente torna os humanos uns iguais aos outros? O primeiro elemento é a morte, né? A morte é uma realidade para todos nós. Mas existe um outro aspecto, que é derivado daquilo que o Atílio falou, que é da queda, que é o pecado, o erro. Querendo acertar, todos os homens desta terra estão destinados a errar e a pecar em algum momento. Uns mais, outros menos, não é? Então, o que nos torna humanos também é a questão do erro, né? E aí, só para complementar o que a André falou, eu gostei muito dessa definição, né? De que o amor é o ato consciente da vontade, capaz de resistir a todas as intempéries, ou seja, é um ato consciente, é um ato voluntário e capaz de resistir aos dramas da vida, às dificuldades, como a gente falou dos caminhos, às subidas íngremes, né? Aos momentos mais difíceis. Então, o amor ele não cede facilmente, ele permanece. Então, a promessa de eternidade, como diz o rapaz lá do áudio do podcast. Então, achei bem interessante essa visão, bem, né, no nosso nível aí de amor. Eu ousaria pegar essa vontade aí e dizer que ele é a vontade que está expressa lá em Leon Denis como potência da alma. Sim,
Potência da alma. Então, a realização, aí sim, da imanência de Deus em nós, no serviço, na obra, né, na assistência ao outro, no ato de relevar ofensas e assim por diante. Os elementos que o Evangelho traz em profusão para nós, né? E às vezes a gente pode se confundir muito, por exemplo, né? Nós temos aí a ideia de um amor abstrato pela humanidade. Isso é muito comum hoje em dia, né, entre os jovens, né? Amor pela, sei lá, pela natureza, amor pela humanidade, a ideia da empatia, né? E esse amor abstrato que não se reverte em atos concretos, né? Por exemplo, estava vendo um jovem que estudou aí, um homem já, mas ainda jovem, mas durante, sei lá, 15 anos estudando para finalmente conseguir transformar o plástico em combustível. E eles estavam falando nessa matéria a respeito do impacto que é essa pesquisa para o meio ambiente, né? Então, enquanto alguns se contentam em agitar cartazes, né, num amor abstrato e distante em relação ao meio ambiente, alguém se dedicou durante 15 anos, 10 horas por dia, se privando do convívio com os filhos, etc., para desenvolver uma pesquisa concreta que vai realmente dar um encaminhamento satisfatório para alguma questão, né? Então, a gente ficar atento a essas coisas para a gente realmente conseguir fazer o que o Atílio falou e o que está no texto, que digamos assim, trabalhar, martelar o nosso orgulho, né? A soberba é o primeiro dos pecados capitais, né? A soberba tem a ver com poder, João. Você falou uma frase aqui interessante, do ódio ser contraposição a esse amor, né? Mas o Jung, ele falava que não é o ódio nem a indiferença que são a contraposição ao amor, mas o poder. E o Jung falava que onde há poder não pode haver amor. Olha que interessante. Isso é muito legal. Porque, se a gente pensar, há uma aparente contradição. Como é que pode, se Deus é o que tem máximo poder no universo, ser também a expressão do puro amor? Porque se Deus concentra o poder máximo, ele doa também infinitamente em amor. Então há um equilíbrio, né? E nós temos, como humanos, aí, como criaturas, ter esse cuidado em relação ao poder, porque o primeiro mandamento não é de amar a humanidade, não é? Jesus falou, o primeiro mandamento, amar a humanidade, amar a natureza. Não é que nós não vamos amar a humanidade ou a natureza, mesmo abstratamente, mas o primeiro mandamento é aquele que é o antagonista da queda, que é o amor a Deus. Então, martelar o orgulho é martelar a soberba e o poder que nos destacou, entre aspas, né? Nada pode sair do sistema, mas nos lançou no universo relativo, né? Desse autocentrismo, que é o amor só por si mesmo, né? E aí esse rapaz falava nesse áudio, ele falava assim, olha, se nós adotarmos, ao invés do amor a Deus, o amor à humanidade, de maneira abstrata, nós vamos nos unir pelo pecado. E aí, no final, todos os nossos esforços de amar a humanidade vão acabar gerando, na verdade, um amor por aquilo que nós temos em comum, que é exatamente o pecado. Então, os anjos não têm, por assim dizer, um coletivo de anjos, né? O coletivo dos anjos é centralizado em Deus. Então, o nosso centro tem que ser Deus. O coletivo da humanidade tem que voltar a ser Deus, para nós conseguirmos alcançar novamente aqueles patamares satisfatórios, né, de retorno para o alto, como fala aí nesse trecho, de caminhada para o alto. João, quer complementar alguma coisa? Ou eu posso... Pode passar ao próximo parágrafo. Pode. Então, o 10º parágrafo. Sabes que o amor se eleva do humano ao divino, e que nessa ascensão ele não se destrói, mas se fortalece, aperfeiçoando e multiplicando-se. Segue-me e então poderás entoar o cântico do amor. E eu passo para você, João, para você então falar sobre esse cântico do amor aí para a gente. Esse cântico do amor, ele é fantástico, ele é maravilhoso, muito difícil até da gente comentar. Você não vai lê-lo antes?
Peraí. Meu corpo tem fome e eu canto. Meu corpo sofre e eu canto. Minha vida é deserta e eu canto. Não há carícias para mim. Porém, todas as criaturas vêm a mim. Meu irmão de mim se aproxima como inimigo para prejudicar-me, e eu lhe abro os braços em sinal de amor. Eu bendigo a todos vós que me trazeis a dor, porque com ela me trazeis a purificação que me abre as portas do céu. Minha dor é um cântico que me faz subir. Louvado sejas, ó Senhor, por ser esta a maior maravilha da vida, que as pobres intenções malignas de meu próximo sejam, para mim, a tua bênção. Esse cântico do amor, ele é maravilhoso. Partindo do amor humano, que é o exercício que temos atualmente, para o amor divino, que eu não tenho noção do que se trata. Nessa ascensão não é uma destruição, mas é um fortalecer, é um multiplicar-se. E se a gente realmente tiver tocado pelo amor, nós venceremos todas as dificuldades, até mesmo como diz este cântico. Meu corpo tem fome e eu canto. Eu tenho dificuldades, eu sofro, eu canto. Isso nos faz lembrar Francisco de Assis. Toda a dificuldade que ele passava, ainda cantavam louvores a Deus o tempo todo, trabalhando para ganhar o pão do cada dia, pedindo esmola, fez voto de honestidade, né, de buscar o dinheiro não herdado, que é um voto de pobreza, e realmente ele exemplifica, e exemplificar é muito difícil, e isso é o que ele consegue nos passar, exemplificar esse cântico do amor. Até numa passagem ele diz para Frei Leão, que ele chamava de Frei Cordeiro, o apelido de Frei Leão era Frei Cordeiro, que é uma reencarnação anterior de Pietro Baldi, Frei Leão. Falou assim para ele: Frei Leão, anota a verdadeira alegria. E Frei Leão se pôs a anotar, e eles viajavam no frio, na chuva, com sede e com fome. E ele diz: se eu chegar agora na porta do convento e bater, eles tinham um local onde eles ficavam, né? Simples, mas era um abrigo. Se eu bater a porta e a pessoa que vier nos atender disser: quem sois? Vão-se embora. E eu permanecer dizendo: sou Francisco, abre a porta, Frei Leão, estamos aqui com fome, com sede, com sono, com frio. E ele disser: não, vão-se embora daqui. E resumindo, né? Resumindo esse trecho, e nós perseverarmos e aceitarmos, mesmo que ele nos bata e nos jogue na neve, sem revolta, essa é a verdadeira alegria. Então a verdadeira alegria, conforme diz Francisco de Assis, está muito relacionada com esse cântico do amor, porque eu tenho fome e canto, eu tenho sede e canto, eu sofro e canto. Quer dizer, isso realmente é quando o amor tomou conta da gente. É aquele que sai da teoria para a prática, como fez Madre Teresa de Calcutá, saindo para atender aqueles pobres, sofredores, miseráveis de Calcutá, deixa de ficar apenas em oração, apenas em louvor, apenas orando, né, a Deus, para a prática. Isso do Cântico do Amor também nos faz lembrar o seguinte: muitas vezes nós vemos pessoas em dificuldades, por exemplo, com fome, sem roupa, sem agasalho, sem moradia, e as pessoas dizem: vamos orar para que Deus mande roupa, para que Deus mande agasalhos, para que Deus mande alimentos para eles.
essa é uma grande oportunidade que nos surge para que nós sejamos tocados pelo cântico do amor, para atendermos aquele que está com fome, que está com sede, que está precisando de roupa, de alimento, de moradia. Então, isso nos faz lembrar, e repito, como disse agora mesmo, Jesus disse, né? Quando fizeres esse trabalho, quando fizeres esse benefício para um desses meus irmãos pequeninos, foi para mim que fizestes. Então, nesse caso, nós devemos orar? Sim, mas também devemos, na prática do amor, sermos, e as nossas mãos e os nossos braços serem as extensões dos braços e das mãos de Jesus, para que possamos lá levar o que tivermos disponível no alimento, no agasalho, na necessidade de quem quer que seja, com essa igualdade, né? Com esse ombro a ombro, na dificuldade que todos temos, mas ainda assim atender ao próximo. Isso nos faz lembrar também, conforme está no livro História de um Homem, de Pietro Baldi, no capítulo Ame o Teu Próximo, em que, na própria obra Ascese Mística, o Baldi tenta essa evolução mística e como que ele fosse caminhar sozinho, como se ele fosse adentrar ao sistema, como se ele fosse adentrar aos reinos de Deus, como se ele fosse entrar nos mundos divinos sozinho. Então, lá nesse capítulo do livro do História de um Homem, e uns capítulos um pouco antes, ele diz que é necessário, porque ali ele tem um período como que uma queda de 12 meses, ele não recebe, não tem as noures de fontes espirituais elevadas. Então ele começa a perceber que não é sozinho que nós devemos chegar a Deus. Justamente o mais importante é chegarmos com o próximo, na ajuda do próximo, para que aí sim possamos caminhar e adentrar com mais mérito, com mais graças, né, diante de Deus. Mas eu passo a palavra para vocês. João hoje está trazendo o Francisco em vários momentos, e inclusive lembrou aí a Perfeita Alegria, e eu trouxe um trechinho aqui, porque aí me lembrou, quando tem aquele episódio de um dos ladrões que retorna, que vai procurar Francisco, e que vai se apresentar a ele como sendo um daqueles assaltantes, e Francisco então vai dizer: escreve, irmão Leão, as cadeias, vou pular alguns trechos, né? As cadeias multiplicam-se onde não há amor. Qual é a diferença entre Deus e o amor? São duas faces da mesma substância. Escreve, Leão, o amor transforma cemitérios em jardins. A vestidura do amor é o silêncio. Para o amor não há milagres impossíveis. Vou lhe dizer com uma frase só: Deus é amor. E mais na frente tem um trechinho, ainda nesse episódio, que ele fala assim: Deus é amor. O amor é mais forte do que a morte. Levem amor onde houver ódio, onde houver ofensa. Levem o perdão. Acredito que tenha sido talvez uma construção aí, porque esse trecho lembra muito o que depois ficou atribuído como a oração de São Francisco, né, que nós sabemos que não é dele. O cordeiro vai descansar junto ao lobo. Gaviões e rouxinóis cantarão a uma só voz. As espadas vão ser transformadas em arados, os soldados em semeadores, os arietes em moinhos de vento, os campos de batalha em trigais. Não haverá fronteiras nem pátrias para dividir irmãos contra irmãos. A paz cobrirá a terra inteira e Deus será tudo em todos. E logo depois ele vai dizer que as pessoas têm fome de Deus. Exatamente, a nossa maior saudade é a de Deus, né? Tudo a gente tenta preencher para cobrir esse vazio, né? Eu achei interessante assim, nesse trecho aí que fala, né, que o amor se eleva do humano ao divino, e mantendo essa mesma linha de raciocínio que a gente estava adotando no início, André, e a gente se recordando
Hein, Atílio? Quando a gente vai usar um navegador desses para chegar em algum lugar, o que a gente coloca, o que a gente insere lá, André? Um termo, né, de busca, Termo de busca para encontrar o quê? O destino, não é? destino. Então, na verdade, quando fala assim, o amor se eleva do humano ao divino, a gente pode pensar que é pela superestima dos aspectos humanos, né? Mas não é. Está implícito nesse caminho que leva do humano ao divino o destino, em primeiro lugar. Uhum. Se você não tiver uma referência, você vai estar caminhando a esmo, né? Então, a referência primeira volta a confirmar a ideia do primeiro mandamento, amor a Deus sobre todas as coisas. Então, essa aproximação com aquilo que os evangélicos chamam da palavra, né? Foi falado aí pela Cláudia, parece que amor é ação. E, de fato, né, na visão de João, Jesus não é o verbo encarnado? Da Tânia, exatamente. Então, amor é realmente ação, né? Ação concreta. E me lembrou também daquela fala do Balde da dilatação do egoísmo. É um raciocínio bem estranho, né, Atílio? Assim, diferente, né? Mas muito elegante do ponto de vista filosófico, né? Sim. Porque nem nisso há a ideia de combate ou de destruição. O objetivo não é destruir nem mesmo o egoísmo, que é o companheiro dileto da soberba e do orgulho, né? Exato. Não é a destruição do egoísmo, mas a dilatação do egoísmo numa família cada vez mais ampla. Ele sai do amor a si mesmo, vai se expandir no amor à família, aos filhos, vai se expandir mais no amor à família consanguínea, aos primos, aos tios, aos avós, né? Depois cada vez mais amplo, né? Então, é aquele exemplo que a gente acha que até já deu aqui, né? Que aqui em Belo Horizonte a gente brinca, se a pessoa fala que é atleticano, você já tem aquela simpatia, porque é da família, da mesma família, né? E aí manda um beijo para ela, né? Se a pessoa fala que é gremista, você já fica, né, simpático, já ama mais, já gosta mais da pessoa. Mas brincadeiras à parte, a ideia de que a gente vá estendendo. O amor de Francisco é pela humanidade inteira, né? Uhum. O egoísmo dele abarca, na visão de Ubaldi, a humanidade inteira. E é interessante esse raciocínio também, porque, na verdade, a gente pensa assim, puxa, que raciocínio é esse que você pensa pela dilatação do egoísmo para chegar no egoísmo? Mas porque, na verdade, a gente está contraído. Então, se a gente está contraído, a gente precisa dilatar. Se a gente não expandir, se a gente não dilatar, a gente não sai desse aspecto de contração. E reforçando, André, é muito importante não perder a referência do destino divino, né, do sistema, estudar, refletir sobre esses materiais, porque está implícito nessa frase, desse parágrafo que a gente está agora, uma coisa interessante. Veja aqui que ele fala o seguinte, que nessa ascensão, ele não se destrói, ou seja, o aspecto humano. Por que ele está falando que o humano não se destrói? Porque se nós tivermos o humano em foco, a nossa ideia é de ampliar os aspectos da nossa humanidade. Isso é um aspecto de sedução muito grande hoje em dia, da modernidade, né? Porque a gente vem de uma fase do iluminismo, do humanismo, que é o homem no centro de tudo. Então a gente tem a ideia de que assim, ressaltando essa imanência humana, né? Tudo pela humanidade, pelo homem, é aquilo que eu estava falando anteriormente. E no final, no intuito de manter essas características. E o Balde está ressaltando que você não tema mirar o divino, porque você não vai perder os aspectos humanos, né? Eles vão se fortalecer, vão se aperfeiçoar, vão se multiplicar. Então, eu acho que se a gente tiver isso em mente, aí a gente vai poder adotar um caminho seguro como alguém que tem um destino num mapa em vista, ao invés de caminhar ao erro, né? Esse destino que a gente tem que ter em mente, como você falou, o Cristo traz isso, né? Jesus traz isso no Evangelho, quando nos coloca como cegos guiando cegos. Porque quando a gente está sem destino, quando a gente está buscando e a gente nem sabe o que a gente está buscando, e que estamos ainda, em maioria, fazendo isso, nessa busca que a gente não sabe nem do que, somos cegos guiando cegos.
É o superlativo da humanidade. Esse exemplo é perfeito. É exatamente isso. Quando a gente fala, a nossa busca é ressaltar a humanidade, lembrar que a humanidade ela é unificada pelo pecado, né? Pela ideia da queda que o João Altílio falou lá. Nós temos essa marca em comum. Então é um perigo, entre aspas, aí, né? Você tem que manter sob certa atenção se nós nos guiarmos por esse amor à humanidade, ao desenvolvimento, né, dos nossos mais altos potenciais humanos, não esquecendo que existe em nós um aspecto divino que tem que ser, né, reencontrado. João? Mais à frente, nesse cântico do amor, quando ele diz assim, e as pessoas podem achar estranho, meu irmão se aproxima de mim como inimigo, para prejudicar-me, e eu abro o braço em sinal de amor. Eu vos bendigo a todos, que me trazei dor, porque com ela, com a dor, me trazeis a purificação que me abre as portas do céu. Isso nos faz lembrar, quando a gente em prece, pede, Senhor, dai-me tolerância, dai-me paciência. Por exemplo, dai-me paciência para mim tolerar meu chefe, e brincadeira à parte, mas não dai-me força, senão eu bato nele. Então, quando a gente pede, Deus, Pai, dai-me tolerância, dai-me paciência, para tolerar o chefe, dai-me tolerância para conseguir conviver com familiares assim, com amigos destrambelhados, com colegas atrapalhados, a gente pensa que vamos ficar isentos dessas dificuldades, desses obstáculos e dessas pessoas desarmônicas. Mas não é isso. Porque se a gente comparar um jogador de futebol, ele só ficará bom de bola se ele treinar com bola. Enquanto ele ficar na sala de teoria, ele não será um bom jogador. Ele precisa exercitar com a bola. Então isso nos faz lembrar, porque quando a gente pede tolerância e paciência com o chefe, com os familiares, com os amigos, com os colegas, Deus nos manda pessoas realmente atrapalhadas, difíceis, de relacionamentos, complicadas, e a gente fica sem entender, mas será que a minha oração não foi correta? Mas é isso, Deus nos rola a bola, nos dá a bola para exercitarmos, que é a tolerância com o amigo, a tolerância com o colega atrapalhado, a tolerância com o familiar difícil, a tolerância com o vizinho. Então, esses são materiais didáticos oferecidos para nós exercitarmos. E olha, se a gente agradece a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá, pelos exercícios que Ele nos proporciona, nós deveremos agradecer também àqueles que são instrumentos de Deus para exercitar nossa paciência, exercitar nossa tolerância, para que sejamos mais indulgentes, mais misericordiosos, sabe? Isso está nesse trecho aqui. Mesmo quando o meu irmão vem contra mim como um inimigo, eu lhe abro os braços em sinal de amor. E vos digo, e vos bendigo a todos, porque todos vêm contribuir de alguma forma para esse exercício. Porque, veja, o importante e a felicidade passa não pela ausência desses obstáculos, mas a felicidade, por exemplo, passa em não nos ofendermos mais, tornarmos-nos criaturas inofendíveis. Melhor que isso, amar os inimigos. Então, isso nos faz lembrar, porque de manhã, às vezes nós levantamos felizes, alegres, dispostos, mas na primeira oportunidade, alguém joga o que eles têm. Quem tem perfume e flores, joga perfumes. Mas nem todos têm flores. Alguns jogam o que eles possuem, lixo, que seja no trânsito, que seja no local de trabalho, que seja em alguma situação, numa repartição pública, etc. Ora, esse lixo é deles. Deixamos com eles. Senão, a cada uma dessas situações, se a gente cata esse lixo, nós vamos ficar fedorentos, sobrecarregados, infelizes. Então, esse é o exercício com o meu irmão que se aproxima de mim como inimigo, e eu abro os braços com amor. Nessas situações,
se a gente fosse catando esse lixo, no final do dia, precisaríamos de um caminhão para transportá-lo e seríamos muito infelizes, muito, muito infelizes. Passo a palavra para vocês aí. Ô, João, André, eu tava lembrando aqui de uns casos práticos, né? Teve um aí recente, para pegar uma coisa bem atual, né? E as coisas atuais, às vezes, né, trazem a gente para um campo de reflexão, mas sem ter ideia de gerar uma polêmica, alguma coisa assim, mas a gente fica imaginando que a gente é chamado a decidir sobre coisas práticas, né? Como o João falou, né? E recentemente a gente foi, digamos assim, confrontado com a ideia de que alguns dirigentes do centro que nós frequentávamos aqui em Belo Horizonte, frequentamos, né? Ainda está meio parado, de exigência do passaporte sanitário que eles queriam implementar. E nós tivemos que fazer uma defesa lá. Falei assim, como é que nós vamos fazer? Se uma pessoa tiver com ideias suicidas e ela não tiver o passaporte sanitário, nós vamos mandar ela embora? O que nós vamos fazer? Vocês percebem? Ou seja, existe aquele amor à saúde, há um certo amor abstrato pela ideia de um sanitarismo, de uma saúde integral, de escapar das doenças. Vocês percebem, assim, né? A sensação de ser bom por obedecer certas regras, a ideia de estar cumprindo certas normas, como o Atílio falou ali, né? De estar seguindo, né? De uma certa maneira, o que os outros seguem. E aí a gente foi fazendo uma série de reflexões, né? Imaginando como seria estranho Jesus visitando com os apóstolos o vale lá dos leprosos, né? Mas você está com tudo em dia, como é que é? Pode ou não pode se aproximar? E nós estamos vivendo esses tempos loucos, né? Em que a gente tem que estar atento para ver se o nosso amor, mais uma vez, é aquele amor concreto das ações no dia a dia ou se é algo abstrato que nos leva a tomar ações loucas, como impedir uma senhora de pegar um ônibus, como eu vi na Itália, né? Porque ela não está ali com aquele papel, aquele documento. Então, são coisas delicadas que a gente tem que pensar muito. E eu vejo como um Atílio, nós estamos sendo desafiados, né, André, hoje em dia, a pensar aspectos que a gente, há alguns meses atrás, não tinha que pensar. E agora nós estamos tendo que pensar nas ações com profundidade, com vagar, né, meditar sobre o impacto dessas coisas e buscar agir da melhor forma, né? Então, foi um desafio, viu, João? A gente defender lá sem ter o espírito de contenda e de briga, né? Porque a gente fica sendo desafiado. Esse seu comentário, até sem entrar na questão prática, mas esse seu comentário, acho que tem a ver com a sua fala anterior, sobre esse amor que, na verdade, a gente deveria estar tentando amar a Deus, porque amando a Deus também a gente vai amar, né, a humanidade. E eu penso... É um assunto complexo que daria para a gente conversar muito sobre isso, porque está até, inclusive, em João, quando ele diz que mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama a seu próximo a quem viu. E, claro, então a gente sabe que Deus está no próximo, que quando a gente pode auxiliar alguém, a gente está amando a Deus dentro daquilo que a gente consegue, né? Dentro do nosso amor, vamos colocar assim. Mas eu entendo isso que você trouxe como uma mudança de visão para a gente não estar cego guiando cego e poder, com um olhar para o alto, com um foco para esse olhar mais divino, então a gente poder se voltar para o próximo. E aí eu acho que essa fala sua tem a ver com isso, né? Excelente. Nós estamos com... Não sei se o João quer colocar mais alguma coisa, a gente está no finzinho, estamos aí com 59 minutos, não sei se... Nada, João? Guilherme, não sei se quer falar mais alguma coisa. Não, já falei até demais, agradeço aí a oportunidade, viu? Muito, muito gostoso participar aí com vocês. E então, a nossa prece hoje, mais uma vez eu agradeço. Olha, João, eu posso te pedir uma coisa? Pois não. Porque assim, eu sou, como o Gui falou, imperfeita, cheia de vício, toda defeituosa mesmo.
Então, eu queria, para o pessoal que chegou depois, que você colocasse de novo aquela homenagem, pode? E aí depois você faz a Claro. prece para encerrar? Porque Faço. hoje, para quem chegou depois, nós recebemos uma linda homenagem do João. Estamos fazendo 1 ano de live do comentário do livro Grandes Mensagens, e o João fez uma homenagem que ele vai colocar de novo, então, para a gente. Você compartilha a tela para nós? Já está. Já? Ah, sim, desculpa. Nós pedimos para o Roberto Carlos, né, nos ajudar nessa homenagem aqui, vocês vão ouvir a voz dele. Parabéns pra você. Não lembro. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mais uma vez, muito obrigada, João, e eu deixo a prece com você, então. Então tá. Então descompartilha a tela. Ô João, Oi. só para comentar com você, aquele trecho que você colocou lá do balde, da lei, né? É a primeira aparição do Portal Pensar foi com esse trecho. Toda vez que eu ouço, eu fico muito encantado, o balde falando. Existem leis. Se vocês forem conferir lá no podcast, o primeiro do Portal Pensar começa com esse trecho. E a Mabe até comentou que delícia que ouvir a voz do balde, né? Exatamente. Delícia ouvir a voz do balde. Eu também acho uma delícia ouvir esse trechinho aí. E falando em português, né? Você vê? Sim. Para quem já falava 5 idiomas diferentes, ainda aprendeu português, que é uma língua tão difícil para os outros países. Mas então vamos nos asserenarmos mais para que possamos sentir a presença bondosa dos anjos de guarda, dos espíritos protetores, dos mentores espirituais, das nossas famílias, das nossas casas de orações. E juntos nós agradecemos a todos que estiveram conosco e que estarão conosco nas lives. Agradecemos aos presentes, agradecemos a Andréia, ao Guilherme, ao Serginho Chaves também. Agradecemos aos mentores espirituais que têm conduzido este trabalho do portal. Agradecemos a Pietro Baldi pela maravilhosa obra. Muito obrigado, Pietro Baldi, pelo trabalho incansável, fatigante, de materializar essa obra que veio de altas nores para benefício de todos nós. Muito obrigado, Pietro Baldi. Muito obrigado também a ti, Francisco de Assis, irmão Alegria, por ter assessorado, por ter sido guia espiritual de Pietro Baldi. Muito obrigado. Muito obrigado também ao nosso Pai, Deus de amor e bondade, pela oportunidade que nos destes de estarmos encarnados nesse exercício, nesse aprendizado da lei de amor. Muito obrigado também, Pai, por ter nos criado para a eternidade em espíritos. E a Ti, Jesus, nós reformamos o nosso pedido. Na medida em que nós aceitarmos e compreendermos, aproveite cada um de nós como instrumentos da paz. Encoraja-nos para que nós levemos o amor aos que odeiam. Encoraja-nos para que nós levemos o perdão aonde existem as ofensas, a luz do conhecimento libertador para aqueles que vivem nas trevas da ignorância. Encoraja-nos para que nós levemos a esperança aos desesperados, a fé para aqueles que duvidam. Auxilia-nos a levar a verdadeira alegria, a santa alegria, aonde existem as tristezas. Mantém-nos unidos
para que nós exemplifiquemos a união aos que vivem em discórdias e desarmonias. Ó Jesus, orienta-nos, para que nós não procuremos ser mais consolados do que consolarmos, nem esperemos ser mais compreendidos do que compreendermos, e nem desejemos ser mais amados do que amarmos. Porque tu, Jesus, já nos ensinastes que é doando é que nós recebemos, que é perdoando é que nós seremos perdoados. E na medida em que nós buscamos as virtudes, desenvolvermos os talentos, como a fé, a humildade, a caridade e o amor, vamos adentrando, compreendendo e adentrando ao reino de Deus ou ao sistema que está dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, muito perdão e muito amor a todos. Então, uma excelente noite para todos. João, obrigada. Gui, obrigada. Até a próxima. Obrigado. E fiquem todos com Deus. Deus.